Amém? 1 João capítulo 2, nós vamos ler o versículo 27, 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, com a sua unção, vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, melhor dizendo, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Ti sabedoria e misericórdia, pedimos a Ti perdão, te agradecemos desde já pela escolha maravilhosa que o Senhor tem por cada um de nós, irmãos que aqui estamos. Te louvamos por nos dar o privilégio de, mais uma vez, estarmos aqui bem próximos à Tua mesa para ceiarmos e celebrarmos a Sua morte e a Sua ressurreição. Pai, nós Te pedimos agora, abra nossa mente, o nosso entendimento, nos faça entender, compreender, e ainda mais, Senhor, nos faça praticar o que nós vamos aprender. Que venhamos viver uma vida exemplar, temente, na Sua palavra, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Amém? Pode sentar no seu lugar. Bom, na semana que passou, o irmão Diogo, irmão Isaías, eles estiveram aqui fazendo uma exposição até o versículo 26, do 18 ao 26, e ficou faltando essa conclusão aqui do capítulo 2, e hoje nós vamos terminar. Só que, antes de entrarmos nos versículos, desses 3 versículos, eu gostaria de frisar algo bem interessante que foi falado na semana passada a respeito da unção. E eu gostaria de perguntar para a igreja, né, se vocês sabem o que é unção. A maioria de nós aqui aprendemos durante muitos anos da nossa vida a respeito da unção de uma forma muito equivocada. Nunca fora passado para nós de uma forma clara, límpida, que nos levasse a ter o entendimento do que a unção realmente é. Eu participei muitas vezes de cultos onde se reuniam 7 pastores com uma garrafa de óleo na mão, e esse óleo ele era colocado sobre a cabeça das pessoas, e era dito que nós receberíamos ali 7 unções diferentes. E eu passei muitos anos da minha vida fazendo isso, muitos anos mesmo, tá? Quase 13 anos, fazendo a mesma coisa. Porque assim, eu era muito ignorante acerca dessa questão também. Então, acreditava que a unção, ela poderia ser passada de uma pessoa para outra, que a unção, ela poderia, como hoje ensinam, né, transferência de unção, como hoje estão ensinando nas igrejas, que o pastor, ele tem essa capacidade de transferir unção para alguém. E a mesma coisa a igreja, por causa desses ensinamentos falsos, ela fica atribuindo títulos a pastor que ele não tem.
como se o pastor tivesse a unção da cura, por exemplo. Isso é colocado em muitos lugares, nos altares das igrejas. E os membros das igrejas, por não terem um conhecimento, como eu também não tinha, eu não culpo vocês, porque a gente tem essa dificuldade de ter pessoas que nos ensinem a verdade, né, que nos mostrem o caminho da verdade, que nos diga que aquele caminho que nós estamos caminhando, indo, é o caminho totalmente fora da palavra de Deus. Hoje é muito raro, e os poucos que têm estão fazendo um trabalho assim, dobrado, multiplicado, para tentar trazer a verdade ao coração das pessoas. Então nós caminhamos nesse caminho e fomos embora, e corremos atrás disso. Tanto é que sempre que se realiza trabalhos desta maneira, amém, igreja? Amém? Sempre que se realiza trabalho desta maneira, colocando que haverá um culto com unções diferentes, que o pastor que veio dos Estados Unidos, que veio da Inglaterra, com a unção de não sei o que, vai estar no culto, parece que o movimento presencial das pessoas, ele se torna muito maior. Então isso é uma questão de ignorância. Eu digo para você que unção não é derramamento de óleo sobre a cabeça. Como o diácono Isaías pregou aqui, a unção no Antigo Testamento, ela tinha uma finalidade, que era para separação, separar pessoas para ofícios, e também se ungiam coisas no Antigo Testamento consagradas a Deus também, que era separado exclusivamente para Deus. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós percebemos que a unção ela não foi derramada sobre as pessoas através de derramamento de óleo. A unção não foi dada aos homens através da imposição das mãos, mas a unção ela foi concedida pela ação do Espírito Santo sobre a vida dos indivíduos. E o método usado por Deus, a maneira que Deus usava e usa até hoje, para que pessoas caídas, pessoas ignorantes, sem conhecimento da palavra de Deus, elas recebessem ou tivessem essa unção, sempre foi através da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que abre o caminho para que todos os outros benefícios que Deus tem para uma pessoa sejam derramados sobre ela. A graça de Deus e o Evangelho, aquelas 5 solas que nós defendemos na nossa igreja, mas a palavra de Deus, a graça, a fé, a glória para Deus, todos esses elementos, eles estão como se fosse um mecanismo único, é como se fosse uma engrenagem que não se separa, é uma engrenagem única. Por exemplo, nós precisamos da graça de Deus para conhecermos a verdade. É a graça de Deus que nos alcança e nos faz entender aquilo que está escrito nesse livro. Sem a graça de Deus, nós vamos ler esse livro aqui e não vamos ter conhecimento de nada. Como eu preguei aqui na terça-feira, e eu disse na terça-feira que algo extraordinário aconteceu na vida de Martinho Lutero. Aquilo foi a graça de Deus sobre a vida daquele homem, porque Lutero ele tinha muito estudo, ele era um homem que lia bastante, conhecia bastante, ele falava de uma forma muito eloquente, mas ele ainda era preso ao sistema religioso. Então, não foi um papa que fez Lutero enxergar a verdade que está contida em Romanos capítulo 1. Não foi um bispo da Alemanha que fez Lutero enxergar. Ele simplesmente, trancado num quarto, à luz de vela, lendo Romanos capítulo 1, parece que a palavra saltou aos seus olhos. E ele conseguiu, ali, através da graça de Deus, lendo as Escrituras, entender que tudo é pela fé. É a fé que leva um homem a Deus. É a fé em Cristo que faz com que o homem tenha a sua vida transformada. É a fé que nos leva a viver coisas maravilhosas, não por causa daquilo que nós fazemos, pelos nossos esforços pessoais, mas sempre pela graça de Deus, porque a fé é um dom.
E esse dom é derramado sobre o ouvinte ou sobre o leitor por causa da graça de Deus. Então eu ensinei também na terça-feira que, assim como Lutero, Paulo também era um homem muito conhecedor. Ele era um homem que tinha conhecimento da lei. Ele conhecia muito bem a respeito do Messias, porque ele era um estudante da lei. Ele sabia que viria um Messias no futuro, por ser um estudante do Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala sobre esse Salvador que viria. Então, tanto Paulo como os fariseus, os fariseus antigos, Caifás e os outros mais, sabiam muito bem sobre a vida desse Salvador. Só que quando Cristo se manifesta, eles não conseguiram enxergar a Cristo como seu Senhor. Paulo, com todo o conhecimento, com tudo que ele tinha, ele estava cego, perseguindo cristãos, perseguindo homens que já tiveram os seus olhos abertos, e Paulo achava que aquilo que os cristãos estavam fazendo era uma seita. É o que está escrito em João capítulo 16. João disse que chegaria um tempo que os homens, Jesus disse isso, né? Matariam os cristãos, achando que estariam fazendo um serviço a Deus. Não é que os cristãos seriam mortos simplesmente porque eles eram odiados, não. Aqueles que conheciam a antiga lei, o Antigo Testamento, eles achavam que o cristianismo era uma heresia. Eles achavam que a mensagem dos apóstolos, que o evangelho que Jesus deu aos apóstolos, era uma heresia que precisava ser combatida. Então, aqueles que só tinham os olhos voltados para o Antigo Testamento, eles perseguiam aqueles que tinham conhecimento da graça de Deus, do evangelho que Jesus trouxe. Então, eles matavam mesmo, assim como Paulo fazia. Eles tiravam a vida, arrastavam pessoas e destruíam. Então, as pessoas tinham medo de falar de Cristo para o apóstolo Paulo. Se você lê a história, você não vê ninguém chegando para o apóstolo Paulo e falando assim: Paulo, Jesus é o Salvador da tua vida. Jesus vai entrar na tua vida e vai transformar a tua vida, Paulo. Se arrependa dos teus pecados e corra para Jesus, se converta. Não. Ele estava indo no caminho para Damasco e Cristo mesmo se apresenta para ele. O evangelho é pregado para Paulo através do próprio Cristo. Isso é graça. E dali em diante, Paulo começou a ter a sua vida transformada. E a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, que não é óleo, não é água, não é nenhuma mandinga espiritual que está sendo executada nos nossos dias, mas ela é a ação de Deus interna no ser humano, que o transforma para ser uma das suas testemunhas sobre essa terra. Então, unção é a ação do Espírito Santo no interior do indivíduo. Todas as pessoas convertidas em Jesus, todas as pessoas salvas em Jesus, todas as pessoas que saíram da luz, das trevas e passaram a viver na luz, elas receberam essa unção, não por causa de óleo, mas porque passaram a crer na pessoa bendita de Jesus. O nome Messias, curiosamente ou não, significa ungido. Então, Jesus, ele é esse ungido de Deus, como a própria palavra nos ensina. E é esse ungido que derrama a unção sobre os nossos corações. Quando nós temos a Cristo em nós, essa unção passa a habitar aqui. E é através de Cristo que nós temos conhecimento de todas as coisas. É Cristo que nos faz entender o que o Evangelho está dizendo. Por isso que uma pessoa que não tem Cristo como seu Salvador, ela pode frequentar os melhores cultos. Ela pode frequentar as melhores academias teológicas do Brasil. Ela pode ter diante de si mestres da palavra de Deus. Ela pode vir na escola do silêncio. O pastor William pode ensinar para ela 2 horas, 1 mês, 6 meses, 10 anos, estudando com esta pessoa. De nada adiantará todo esse ensino se a graça de Deus, em primeiro lugar, não alcançar esse indivíduo. Se Deus não despedaçar o jugo do mundo dos seus ombros.
Como a palavra de Deus nos ensina em Isaías capítulo 10, se eu recordo bem. A unção, ela é despedaçada por causa do jugo. O jugo é despedaçado por causa da unção, melhor dizendo. O que é que despedaça o jugo do pecado? O jugo da ignorância, o jugo da mentira. O que é que quebra o jugo da idolatria? Do pecado que nós consumimos como se fosse comida. Não é o óleo derramado sobre a cabeça de vocês. Não é o culto que o pastor faz e diz: você vai receber uma unção nova que despedaça o jugo do coração pecaminoso e inclinado para o mal. Não é a unção que é dada pelos pastores da modernidade hoje, que tira você do obscuro, da escuridão, da lama. Não é a unção de um bispo, não é a unção de um pastor. A unção que despedaça todo o jugo está em Cristo. Ele é o único que pode romper com a ignorância desse jugo. Por isso que Jesus, ele diz lá em Mateus 11, capítulo 11, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu fardo, porque é suave e é leve. Ou seja, o jugo que nós carregávamos do pecado, o jugo da ignorância, da mentira, o jugo que nós carregávamos da idolatria, desse mundo perdido, ele só pode ser quebrado por Cristo, o ungido de Deus, que é Ele que unge os nossos corações. Então, por isso que nós aqui, como já foi dito, temos dificuldade para trabalhar com azeite, porque vira algo, não é sincretismo só não, como é que é supersticioso. Por isso que nós temos dificuldade de ungir o teu carro quando você compra um carro novo, de dar para você frasquinhos com azeite para você levar para a tua casa, e você pegar aquele frasquinho de azeite, botar na mão e sair, porque isso foi ensinado para você, ou não foi? Ô crente, foi ou não foi? Pega o óleo, unge a casa toda, e você vai ungir na casa toda, e orando, ungindo. Pera lá, vamos pensar um pouquinho, aonde está o poder? Na oração em nome de Jesus ou no óleo? Alô, alguém está aqui? Onde está o poder? Na oração. Ah, mas Tiago diz que tem que colocar óleo, sim, sobre os doentes naquela época, porque era uso medicinal, só isso. Mas o que diz que salvará o doente está escrito lá, e a oração da fé salvará o doente, não diz o óleo. O óleo só era colocado sobre a enfermidade, sobre a ferida. Então, você tem que quebrar essas coisas supersticiosas da sua vida e não achar, se não tem óleo, não tem poder. Se não colocar azeite sobre a minha cabeça, não tem poder. Se eu não levar um pouco de óleo para casa, a minha casa vai estar desprotegida. Vamos lá, vamos começar aqui a quebrar, né, as religiosidades. Quem é que já pediu óleozinho na igreja para levar para casa? Irmão, se denuncia, irmão. Não sei. Não já. Eu te pergunto, você ungiu a casa inteira, a casa toda. Tem pessoas que levam óleo para casa, ungem a casa toda, mas não são ungidos. Do que vai adiantar eu colocar óleo e azeite sobre as coisas, se Cristo não estiver em mim? Ungido, unção, precisamos ter nós. Nós precisamos ter essa unção. É através dela que nós vamos ter conhecimento da verdade. É através dela que nós vamos andar em retidão de vida.
É através dessa unção que nós vamos amar os nossos irmãos, perdoar quem nos ofendeu. É através dessa unção que nós vamos conseguir perseverar até o final, lendo a palavra. É só através dessa unção. Não existe outro caminho, não existe outro método. Então, as igrejas, de modo geral, elas estão sendo destruídas por causa dessas heresias. E a pessoa até usa o artifício de falar, mas o pastor ele é muito sincero. Na minha igreja tem isso, tem aquilo, mas o pastor é sincero. Gente, nós não podemos confundir as coisas. Não é porque o pastor é sincero, honesto, casado, tem os seus filhos em sujeição, que esse pastor, ele pode sair da verdade. Ele pode abandonar o que é correto, o que é certo, o que é ordenado fazer. Vamos pensar o seguinte: quem tem filhos, levante as mãos, por favor. Imagine que você está na sua casa. Vamos acontecer com o pastor William hoje, acordou madrugada, né, pastor? Misericórdia, né? Que luta. Deus te dê força. Você e para Marcela. Aí você está lá em casa, um exemplo, tá? Pra vocês entenderem. E de repente você escuta um barulho no portão. Brá! O portão bateu. E aí você levanta, desesperado, e vê uma sombra passando no escuro. Sabe que o pai de família tem uma arma em casa, e ele na sinceridade fala, tem um bandido aqui, eu tenho que proteger meus filhos, tem um bandido aqui, eu tenho que proteger meus filhos, e ele naquela sinceridade, para proteger os filhos, ele atira. Só que na escuridão ele não matou o bandido, ele matou o filho que levantou de noite e vai beber água. Ele foi numa sinceridade, foi prudente, mas foi naquela vontade de proteger a família, de proteger os filhos, de proteger a esposa. Não haverá sobre esse indivíduo uma redução de pena. Ele vai ser penalizado pela família, ele vai ser penalizado pela sociedade, ele vai ser penalizado pela justiça. Vamos dizer outra coisa. Imagine um médico, um enfermeiro. Tem alguém da área da enfermagem aqui? Alessandra? A Esther? Você está no hospital e o paciente está passando muito mal, e você quer ajudar aquele paciente. O paciente está morrendo, eu tenho que ajudar esse paciente, eu tenho que ajudar esse paciente, eu tenho que ajudar. E no calor, na correria, na sinceridade, você dá um remédio errado para aquele paciente, mas a sua intenção era salvá-lo. Como aconteceu, passou na TV, de uma moça aplicou um medicamento errado na mulher, matou a moça, na sinceridade, gente, eu queria ajudar, mas matei. Não teve absolvição. Repercutiu, ela não foi isenta de culpa, houve sinceridade, mas a culpa veio sobre ela. Ou seja, a sinceridade não pode transformar o falso em verdadeiro, gente. Não é porque o pastor é sincero que ele tem o direito de transformar aquilo que é verdadeiro em falso. Não é porque o pastor é bem casado, repetindo, não é porque o pastor tem uma família, não é porque o pastor tem muitas coisas que ele pode mudar as coisas, não. A verdade tem que ser absoluta, independente de qualquer coisa, independente de tudo. A verdade, ela precisa prevalecer o tempo inteiro. Se nós usamos um exemplo no nosso dia a dia, sabe, secular, vamos falar sobre o que acontece na igreja, o que acontece nos púlpitos das igrejas, no meio da membresia, que a sinceridade tem feito pessoas fazerem coisas erradas.
tomarem decisões erradas, agirem erroneamente. Seria hipocrisia da minha parte, do pastor William, do Isaías, do Alex, chegar aqui e falar assim: gente, da sinceridade do meu coração, do fundo do meu coração, mas eu não acredito que Jesus vai voltar. Está errado. Eu posso ser muito sincero, mas a minha sinceridade não pode transformar o verdadeiro em falso. Eu não posso anular o verdadeiro. O verdadeiro precisa ser anunciado o tempo inteiro. Então a fé envolvida com a mentira vai trazer consequências desastrosas. Não importa se você tem muita fé, a tua fé tem que estar acompanhada da verdade. A minha fé como pastor, alguém está me ouvindo? A minha fé como pastor, ela tem que estar acompanhada com a verdade. Nós vamos entrar num conflito. João está conflitindo, ele está batendo um combate. É um conflito de João com os homens que estão agindo, entre aspas, em sinceridade, mas caminhando para o erro, e ensinando o que é errado, falando o que é errado, ainda que sejam sinceros. Ele já havia combatido o falso ensino, ele já havia combatido sobre a questão de luz e trevas, sobre amor e ódio. Agora a advertência é sobre verdade e mentira. O que é verdadeiro e o que é mentiroso? Quem está falando a verdade? Como entender quem está falando a verdade? Como perceber que o pastor está falando a verdade? Como ter os ouvidos apurados e falar: opa, isso aí não é verdade? Como olhar uma mensagem, assistir uma pregação e falar: puxa, que verdade? Ou nós estamos sendo enganados pela sinceridade sem a verdade? Porque tem que andar junto, sinceridade e verdade. Não sinceridade e mentira. Alguém está me ouvindo? Você consegue identificar uma mentira ouvindo do Evangelho? Se um pastor pregar para você um evangelho falsificado, adulterado, você hoje como cristão, os teus ouvidos estão apurados para conseguir detectar uma heresia no meio? Sim ou não? Eu garanto para você. Eu garanto para você. Quem está me ouvindo? Ó, se o pastor William, ou o presbítero Alex, ou o irmão Isaías, sentarmos, batermos um papo e falarmos assim: vamos hoje colocar aqui uma heresia no meio dessa mensagem tão cheio de exegese, encorpada, com textos. Vamos dar uma massageada nessa mensagem aqui e vamos pregar. Nós vamos pregar tudo lindo e vamos colocar no meio um punhadinho, um pingo de fermento. Só aquela coisinha assim, ó, pequenininha. Muitos de vocês não vão nem sentir. Vai passar despercebido. Passa em branco. Olha o perigo. Jesus disse que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Imagine você, dona de casa, eu já volto para o texto. Você levou 3 horas para fazer a janta. Não é muita coisa, né? 1h30 para fazer a janta. Socou alho, temperou feijão, cozinhou feijão, fez o arroz. Aí para dar aquela encorpada na comida, você fez um fricassê, sabe? Não? Demora quanto tempo fricassê? É rápido. Fez um fricassê, uma salada de alface com tomate, com cebola, com pepino, com cenoura, com beterraba. Você demorou um tempo, ouça isso, para fazer. O teu filho na inocência, bem, igreja, ele vai lá e pega um punhadinho de chumbinho assim, brincando. Vou ajudar minha mãe na comida, e joga assim na comida. O que você faz com aquela comida? Você duvido que você jogue fora. Você pega e serve para todo mundo comer. Você dá para o teu filho, você dá para o teu vizinho, você mesmo come. Faz o quê? Come ou joga fora? É
isso que tem que ser feito com uma mensagem herética. Nem palmas ela merece, nem amém Jesus ela merece. Não importa se veio bonito do início, não importa se a voz é mansa, não importa se a voz é suave, não importa se tem luz quente, não importa se tem heresia, não serve nem do início, nem no meio, nem no fim, tudo para o lixo. Porque um pouco de heresia te mata. Lembra do profeta Eliseu? Pessoal fazendo um caldo, todo mundo com fome, eu estou com fome. Aí foi lá um inocente apanhar comida no meio do mato, trouxe coloquítidas. Estão com frio, né, gente? Não, está ótimo o tempo. Hoje eu estou com frio. Trouxe coloquítidas, colocou na panela. Gente, quantas pessoas tinham lá para comer aquela comida? Muitas. Quem é que conseguiu identificar que aquilo que aquele menino trouxe era veneno? Ninguém. Só perceberam que a comida estava envenenada depois que comeu. Aí alguém gritou: a morte na panela. Não dá para comer mais. Como é que tira esse veneno? Só colocando farinha. Farinha é o elemento principal do pão. O único que pode expulsar, tirar todo o veneno da igreja é o pão da vida, Jesus. Porque Ele é o ungido. Ele que despedaça o jugo. Ele que quebra as nossas correntes. Ele que rompe com a ignorância do nosso coração. Então, meu irmão, não é suficiente para você cristão andar na luz e no amor somente. Nós temos que andar na luz de Cristo, como João defendeu, no amor de Cristo, como João defendeu, mas também andarmos na verdade. Falamos sobre luz, falamos sobre amor e agora nós vamos falar da verdade. Sem essa verdade nós estamos perdidos. Vamos ler o texto. Epístola de João, capítulo 2, versículo 27. Diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele, os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, e permanece nele como também ele ensinou a vocês. O que João está falando para a igreja? Vocês precisam ser conservadores daquilo que vocês receberam. Você pode dizer essa palavra comigo? Conservador. Repete aí. Repete de novo. O que é conservar? É manter vivo no nosso coração aquilo que aprendemos na verdade. Não é perder com o tempo aquilo que aprendemos. Olhe para mim, irmãos. Você liga a televisão, você liga o rádio, você procura, se você para um minuto para assistir alguma coisa, até em redes sociais. Gente, é muita coisa louca. É muita coisa louca. Se nós não tivermos a verdade, nós também correríamos o risco de estar fazendo. Gente, eu vi algo estarrecedor, culto para cachorro. Alguém viu isso? Ah, pastor, você está mentindo. É sério. Chamado de culto pet. O pastor vai ser pastor alemão, né? Culto pet. Você consegue imaginar um monte de cachorro no culto? Amém? Nem consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. Eu te pergunto, isso está sendo feito numa igreja?
Entre aspas dizendo, eles estão chamando isso de culto? Estão chamando de culto. Eles estão dizendo que Deus está naquele lugar? Eles estão dizendo que Deus está naquele lugar. O que nós vamos fazer? Nós vamos falar o quê? Ah, tá certo, Deus está naquele lugar sim. Nós não temos o dever, Deus não nos chamou para julgar. Cada um vive a sua vida. Não. Não sou eu que julgo. Quem julga é a Bíblia, nós só falamos aquilo que está escrito. Os homens têm um costume de falar assim, o pastor X julga muito, o pastor Y julga muito, mas eles não conseguem parar e falar assim, não, é a Bíblia que diz que eu estou errado. Mas eles atribuem a alguém, falando, é o pastor Washington, é o pastor fulano, é o pastor Beltrano que diz que eu estou errado. Não somos nós. É a Bíblia que diz que está errado. Então os homens, em vez de procurarem guerra contra mim, contra um semelhante a ele, por que eles não entram em guerra contra a palavra de Deus diretamente? Por que eles não se tornam ímpios literalmente e falam assim, não, aqui nós não fazemos como a Bíblia diz, aqui nós fazemos da maneira que nós achamos melhor, nós somos gnósticos, nós voltamos a 2021 anos atrás, nós voltamos lá atrás, na época dos apóstolos, nós somos aqueles que lutavam contra os apóstolos, nós somos aqueles que defendem uma nova unção, nós somos aqueles que trazemos um novo evangelho. Por que eles não escancaram logo? Ficam lançando punhadinho de veneno na comida que demorou muito tempo para ser feita, e o povo está comendo. Aqui no ministério mais desejado, amém, crente? O povo está vindo, as pessoas estão vindo, estão sentando. Tem gente que não fica 6 meses nessa igreja e vai embora. Está comendo arroz sem fermento, sem veneno. Parece que dá uma... Como é que é o nome que dá na... Não é que é o nome? Não, tem um negócio que dá na... Uma indigestão espiritual na pessoa. Parece quando você vai no nutricionista e o nutricionista fala assim, ó, William, você está muito gordo. E o nutricionista fala assim, você tem que cortar o açúcar, você tem que cortar o pão, você tem que cortar a carne, você tem que cortar o refrigerante. Vamos lá, mais o que? Você tem que cortar o arroz branco, as macarronadas, os rodízios de pizzas, a gordura da picanha. Aí o William, amém? Ele vai chegar, vai falar assim para a esposa dele, bota minha comida aí, por favor, por gentileza, bota no prato para mim. Ela vai trazer um prato cheio de alface, tomate, batata doce, aipim, jiló, quiabo. Ele vai falar assim, é isso que eu vou ter que comer agora? Sim, para o teu bem, porque o que você estava comendo antes estava te fazendo mal, é para o teu bem. Lembra que o médico passou para vocês? Come direitinho, é para o seu bem. A William vai sentar a primeira semana, alguém está me ouvindo? E vai dar aquela garfada no alface, quiabo, e vai comendo. Daqui a pouco ele vai no espelho, ele vai perceber que as gorduras da lateral sumiu. Mas antes disso, ele vai começar a sentir dor. Se você nunca jejuou 21 dias com legumes e verduras, só, como nós já fizemos várias vezes, meu amigo, você come a batata, você come o arroz, você come o alface e você fica com fome.
O estômago parece que quer receber. Eu estou falando sério. Você fica... Porque você vem num vício. Você vem numa vida de vício de comer. Carne de comer, não sei o quê. Quando você para 21 dias para comer legumes, verduras e essas coisas, o teu organismo começa a sentir. Você sente, dá má digestão, dá dor de cabeça, mas se você levar isso ao pé da letra, isso vira um hábito. Quantas pessoas nós conhecemos, estou dando um exemplo aqui do nosso dia a dia, que não come carne vermelha, não tomam refrigerante, não comem gordura. Eu acompanho muito, por causa de luta, né? Por causa de luta, eu acompanho muito a dieta da família Gracie. Eu acompanho muito. Tudo que eles fazem de suco. Eles não comem açúcar. Na casa deles não entra doce. Não entra carne. É uma coisa louca. A força que eles têm, a estrutura do corpo que eles têm. Porque virou algo, sabe, rotina. Eles lançaram fora tudo aquilo que podia prejudicar o seu corpo. Então o que acontece quando você chega numa igreja onde não é te dado gordura inicialmente, onde não é dado para você buchada, onde você vem, você come comida saudável. Não é só que não, eu não estou levantando uma bandeira dizendo o ministério mais desejado é a igreja mais perfeita do mundo. Longe de nós, longe de nós. Nós temos defeitos sim, falhas sim, mas irmãos, não levante essa denúncia contra essa igreja, em dizer que nós pregamos um evangelho deturpado, um evangelho que não é bíblico. Isso eu digo para você, nós fazemos da nossa vida esse livro, fazemos desse livro a nossa vida, para que vocês tenham saúde na alma, vida na alma, para que vocês sejam livres desse sistema religioso corrupto. Então quando a pessoa vem, ela vê lá um vídeo curto do pastor William no Facebook, o meu vídeo no Facebook, no Instagram, do presbítero Alex, do irmão Isaías, ela diz, nossa, que igreja legal, que palavra legal. Ela vem, porque ela pegou só um pedaço, e ela chega, primeiro mês ela fica, segundo mês ela fica, terceiro mês ela fica, mas no sexto mês ela fala, eu estou sentindo falta de gordura, eu estou sentindo falta de óleo na cabeça, falta de revelação, eu estou sentindo falta disso tudo. Mas não é necessário. A palavra de Deus é suficiente para a nossa vida. Cristo é suficiente para a nossa vida, porque Ele nos faz entender o que é verdadeiro. Por isso, meus irmãos, a minha preocupação com você é esta: saber se vocês já conhecem a verdade, se a unção de Deus está aí dentro. A minha preocupação não é se você batizou, só. Se você veio para o culto de ceia, só. A minha preocupação é, você conhece a verdade? Ou você ainda está como Pilatos, diante da verdade, perguntando o que é a verdade? Vindo ao culto sem saber o que é a verdade, louvando sem saber o que é a verdade. Aqueles que têm conhecimento da verdade, vivem essa verdade, a sua vida muda em conduta, em todas as áreas, não só em uma. Quem vai nos lembrar tudo aquilo que precisamos colocar em prática para combatermos as heresias é o próprio Deus. Se a verdade habita dentro de você, sempre que você ouvir uma mentira, a verdade que está aqui dentro de você vai te lembrar o que é verdadeiro. Por isso que você tem que conhecer a Cristo e a sua palavra. Vamos ler um texto.
Evangelho de João, eu estou já caminhando para o fim. Evangelho de João, Evangelho, tá? Capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Quem encontrou? Verso 26 diz assim, eu vou ler o 25. E isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o que, igreja? E vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho o quê? Espera lá, o que Jesus disse para os apóstolos? A verdade. A verdade. Leia o capítulo 14 de João, versículo 1. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o que, igreja? E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus está ensinando para os discípulos? Que ele vai terminar aqui o capítulo 14 dizendo: olha, o Espírito Santo vai lembrar vocês o que eu ensinei. Uma das coisas que Jesus ensinou é: eu vou, mas eu volto. Esperança, gente. Amém, igreja? Esperança. O Espírito Santo, essa unção que habita em nós, o Deus bendito, nos lembra todo dia sobre essa esperança. Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai lembrar tudo o que ele disse. E uma das coisas que Jesus disse é: vocês irão para o mesmo lugar que eu estou. Eu vou voltar para buscar vocês esperança. Ele vai vir buscar o povo dele. Então, eu como pastor, eu devo ensinar o quê? A verdade. A mesma verdade que Jesus ensinou. Ensinar como o Espírito Santo nos dirige. Maldito é o homem que ensina contrário ao que o Espírito Santo ensina. Olha o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 2. Eu gostaria de fazer uma explanação maior sobre esse assunto, sobre esse ponto aqui. 1 Coríntios capítulo 2, por favor. Amém, igreja? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Eu estou em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem da onde? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aí o versículo 13, Paulo diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente,
Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de quem? Ou seja, do ungido de Deus. Nós temos a verdade em nós quando temos Cristo. É por isso que o mundo não entende o cristianismo. É por isso que o ímpio odeia o cristão. Eles não entendem o que é o evangelho. Eles não têm essa unção dentro de si. O jugo não foi despedaçado do pescoço deles. É por isso que o cristianismo, ele é muito confuso para aqueles que não foram alcançados por essa graça. Eles olham para o cristianismo e chamam Jesus de tudo, até de Baalzebu. Eles olham para o cristianismo e olham para os servos de Deus e chamam os servos de Deus de perturbadores de Israel. Eles não olham para você, para mim, para o cristão verdadeiro. Amém, crente? E falam assim: que homem, que mulher, que serve a Deus em espírito, em verdade. Mas não é sempre pré-julgamento, porque nós não somos discernidos pelo mundo. O mundo não nos consegue ler. O mundo não nos consegue ler da forma correta. O mundo nos observa, mas eles não entendem como que sofrendo, apanhando, perdendo, continuamos servindo, morrendo, servindo. Eu abro aspas para falar isso. Irmãos, eu falei isso terça-feira, e eu não quero aqui fazer sensacionalismo de nada, tá? E nem me apropriar de situações lamentáveis de dor, de perda de ninguém, porque dói muito. E eu fiquei muito sensibilizado também com a morte dessa menina cantora de 26 anos agora, na queda do avião. Uma coisa muito triste, irmãos. Triste mesmo. História de vida triste. Mas olha, irmãos, em nome de Jesus, não usa o artifício de falar assim: está com Deus agora. Não faça isso. Não faça. Não faça isso. Tem uma frase, uma palavra que eu sempre falo quando eu prego: aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para concluir. Todos aqueles que pertencem a Cristo, ele pode ir até lá, como o filho pródigo, dar uma volta, mas ele morre aos pés de Jesus. O salvo de verdade, amém, igreja? Ele não morre longe do seu Senhor, não. Eu estou dizendo isso porque eu já preguei isso aqui outras vezes. Não pode banalizar, não. Está banalizado. Que todo mundo que morre vai para o céu. E os frutos? Que Jesus disse: eu vos escolhi para que vades e dei fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Fruto, já ensinei aqui. Não é você ganhar pessoas para Jesus, nada disso não. O fruto que Jesus exige ali é na vida dos discípulos, eles produzirem frutos, serem frutíferos, os frutos do Espírito sobre eles. Então não dá para andar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Não dá para caminhar em dois caminhos ao mesmo tempo. É um caminho ou outro. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou serve a Cristo ou Baal, ou serve a Cristo ou a Mamon. Não tem como. Então o cristão verdadeiro, ele abre mão de tudo para servir a Cristo, até da glória dessa terra. Alguém está me ouvindo, gente? Ele abre mão, ele renuncia tudo quando Deus chama ele. Quando Deus o chama, ele fala: acabou, eu pertenço a alguém, a minha vida agora pertence a uma pessoa só, a minha vida é dele, é exclusivamente dele.
Deus não te coloca no balcão de negócios para te emprestar por 30 dias. Não. Aqueles que são marcados por Deus são marcados até a eternidade. E Ele molda o vaso, Ele vai moldar o vaso e preparar esse vaso para a glória do seu nome. Se o vaso é para a honra, para a glória de Deus, como é que ele vai morrer em desonra? Como que é isso, irmãos? Nós não podemos pregar a mentira. Nós temos que pregar, como Paulo disse, o que nós recebemos de Cristo, a verdade. E somente a verdade. E o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ser conservadores da verdade. Tem que conservar. Se você não conservar a verdade, você vai ir por um caminho que talvez não tenha volta. Você conhece alguém que começou no caminho de Cristo e hoje não está mais? Conhece alguém que começou louvando com você na igreja e hoje não está louvando mais? Trabalhando com você na obra e hoje nada faz mais? Não ora mais, não lê mais, não jejua, não vive uma vida mais para a glória de Deus? O que aconteceu com esta pessoa? O que tem acontecido com você? Que você está esmurecendo agora. Logo agora. Um amigo meu, vou falar o nome dele porque ele é amigo mesmo, não tem problema. Meu amigo Peterson começou comigo na igreja, juntos. E o Peterson me ligou. Falou assim, cara, não consigo mais ir na igreja, não consigo mais fazer nada. Eu não quero mais dessa vida para mim não. Gente, escute isso. E eu falei para ele assim, com essas palavras, falei, cara, logo agora você decidiu? Tomou essa decisão mesmo, você? Eu falando para ele, de ficar longe, logo agora, gente, para um pouco da tua correria, da tua vida, 1 minuto sequer, para um pouco da tua correria, e veja o que está acontecendo no mundo. Olha a sua volta, veja o que aconteceu com essa moça, com tudo para uma vida longa pela frente, e de repente ela foi embora. Nós achamos que vamos ter tempo para muita coisa. Nós achamos que Jesus demora muito para vir. Crente, olha a sua volta. Charles Haddon Spurgeon dizia: os homens sentam e fazem os seus planos, mas Deus já determinou o fim de todos eles. Porque o fim dos nossos planos também estão decretados por Deus. Só que nós não sabemos a hora, o dia. E nós achamos que podemos viver uma vida voltada para os nossos sonhos, esquecendo de Deus. Olha a sua volta. Olhe como é que esse mundo está de cabeça para baixo. O comunismo entrando sorrateiramente no mundo afora, nos países. Empresas cedendo ao comunismo cristão. Nós não podemos ensinar outra coisa. Por que o Senhor está associando esse fato à mensagem da verdade e à mentira? Porque um dos sinais que Cristo breve volta
É o ensino falso. A multiplicação da falsa doutrina. E o que vai acontecer com você se você não conhecer a verdade? Você já parou para pensar o que vai acontecer com as pessoas que não conhecerem a verdade? Gente, o anticristo vai ser um Deus para esta pessoa. Baal vai se transformar em ídolo dela. Olha o que Paulo fala. Aqueles que não conservam a verdade correm esse risco. Olha o que o apóstolo Paulo fala. 2 Timóteo capítulo 3, eu estou terminando já. 2 Timóteo capítulo 3. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 1. Amém, igreja? Diz assim, ó: sabei, porém, isto, que nos últimos dias, vírgula, quando começou os últimos dias? Oi, igreja, Isaías ensinou isso aqui. Desde lá para cá, apareceram homens falando coisas que são contrárias à palavra de Deus? Sim ou não? Vamos continuar. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que se penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento do que, igreja? O que acontece quando você vai na escola do silêncio? Você aprende sempre. Não é isso não, gente? Você senta ali, o pastor William fica. Comprou até um quadro para escrever, que é um provérbio, né? Que diz o seguinte: quando a gente fala, a pessoa não entende, vou desenhar para ver se você entende. Então ele juntou as duas coisas. Está ensinando e desenhando. Para ver se aprende. Só que, olha o que Paulo fala. Que tem gente que ouve, mas nunca chega. O que eu vou fazer? Vou pegar um machado, vou abrir a cabeça e colocar a verdade dentro? É Deus que faz isso. A nossa parte é ensinar. Capítulo 4. Estou terminando, crente. Aguenta aí. Versículo 1. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá um tempo em que não suportarão o quê? As festas, as luzes, o culto coach, os eventos, o óleo derramado na cabeça, as revelações, as entregas de promessas no culto, as campanhas sofisticadas. É isso que eles não vão suportar. É isso? Vai chegar um tempo que os homens não vão suportar a verdade. A pergunta, eu vou sempre fazendo pergunta enquanto eu prego. O que vai acontecer com a igreja? Com os templos? Vai fechar. Em muitos casos. Olha para a Inglaterra. Olha para a Holanda. Olha para a Escócia. Olha para a Alemanha. Lá na Inglaterra era só sã doutrina. Holanda,
o berço, só doutrina. Escócia, só doutrina. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Suíça, Bíblia, 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 Bíblia. O tempo todo evangelho. Cadê as igrejas? Cadê? Chegou um tempo que os homens falaram assim: não dá para ouvir esse negócio não, cara. Essa história de que eu não tenho direito, que é Deus, não aguento isso não. Eu tenho direito sim, eu tenho. Os homens, eles não vão aguentar ouvir essa doutrina. Os homens vão começar a ir embora, e vai ficar só os remanescentes. Deus vai trazer povo de longe, de perto, de outros lugares, e vai ficar só os remanescentes, que vão perseverar até o final, até o dia da sua morte ou até a volta de Jesus. Eu estou encerrando. Mas eu posso retroceder por causa disso? Pastor William tem que retroceder? Não. Ainda que essas portas se fechem, eu não vou retroceder. Eu não posso. Eu não posso ser mais fiel a você do que a Deus. Eu não posso ser mais fiel à criatura do que a Deus, para satisfazer as pessoas. Não, Deus em primeiro lugar, a verdade em primeiro lugar. Nós não vamos transgredir. A verdade vai ser pregada o tempo inteiro. Então, o homem que não prega a verdade, que não ama essa verdade, como é que ele tem a unção? O Espírito Santo, ele é o protetor da ortodoxia. O Espírito Santo é o mestre da verdade não adulterada. É o Espírito Santo que nos faz lembrar todas as coisas. Os falsos mestres estavam dizendo: nós temos uma nova unção, um novo conhecimento. Mas João rebate eles dizendo: não, eles não têm uma nova unção, eles não têm conhecimento de nada. Quem tem o conhecimento e a unção são os cristãos que estão em Cristo Jesus. Nós temos esse conhecimento. Nós não precisamos de mestres para ficar nos ensinando todas as coisas. A Bíblia não diz que nós não temos que buscar os mestres. A Bíblia não diz que você não pode sentar, não tem que sentar para ouvir os mestres. A Bíblia diz que você não tem que buscar falsos mestres. É isso que João está dizendo para eles. Vamos ler, por favor. Versículo de número 27. Mas, a parte B, tá? 27 a parte B. Mas com a unção dele, os ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa, e permanece nele como também ele vos ensinou. Versículo 28. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tanto de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Leia de novo aqui o versículo 27, o que ele diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebeis permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos... Pegam esse texto e falam assim: não preciso de pastor. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que nós não precisamos de falsos mestres, porque senão João está escrevendo a carta para quê, se ele está ensinando? Ele está ensinando através de uma carta, então para que ter mestre? Ele está dizendo: abandone esses falsos mestres aí, não sigam eles, não sigam. Versículo 28, eu vou terminar. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de quem? Então aqui está o ponto. João está dizendo: se você é de Deus, se a verdade está em você, se você tem a unção, você tem que praticar a justiça. Quem está na mentira não é nascido de Deus, porque não pratica a justiça. Mas quem é nascido de Deus, pratica a justiça. Ou seja, não dá para você
andar na verdade, andar no amor, andar na luz e não amar as pessoas de maneira fiel, de fugir da prostituição, da idolatria, da pornografia, assim por diante. Alguma coisa está errada. Se você fala assim, não, eu estou na verdade, eu ando no caminho do Senhor, eu ando à luz da palavra de Deus. Queridos, você tem que praticar a justiça de salva. As suas ações é de salva. Porque olha o perigo que você está correndo aqui. João está falando que nós devemos andar nessa verdade para não sermos afastados dele naquele dia. O capítulo 3, a conclusão está aqui. A promessa para a igreja é salvação. Você tem que caminhar na verdade. Leia os primeiros 2 versículos do capítulo 3. Ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Portanto, não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele o é. Essa é a promessa para aqueles que vão aguentar firme a verdade. A verdade vai te causar muitas dores, amém, igreja? Amém, igreja? A verdade dói. Não é só quem está ouvindo, não. É para quem está vivendo na verdade, dói. Ser cristão de verdade vai te custar tudo, vou repetir de novo. Mas você está disposto a isso? Está disposto? Hein, crente? Eu sei que é difícil responder, eu sei. Está difícil andar? Você está disposto a andar nessa verdade? A renúncia vai ter que andar do teu lado. E o que você vai fazer quando terminar esse culto? O que você vai fazer segunda-feira? Quando você se deparar com as situações que desagradam a Deus? Qual será a tua decisão? Agir como filho da verdade, que anda na luz e que ama a Deus? Você vai estar no campo de batalha e você vai ter que decidir. Os salvos já sabem o que tem que fazer. O salvo sabe o que tem que fazer. E muitos de vocês aqui, nós, sabemos o que temos que fazer. Colocar a Deus acima de tudo. Acima de tudo. Vamos ficar em pé?